Mateus 5, né? Mateus 5. Versículo 6. Continuação aí. Vamos lá? Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não sei se o Júnior falou sobre isso, se alguém tem falado, mas é uma coisa que todos sabem, é só para lembrar. No primeiro estudo eu esqueci de comentar sobre isso. Mateus ele escreve o Evangelho com a proposta de anunciar o rei prometido, né? Você vê que tem uma característica para anunciar o rei prometido dos judeus. E esse sermão, na primeira aula nós falamos sobre característica, né, do reino, de pessoas que fazem parte do reino, aquilo que a gente precisa se adequar para poder fazer parte do reino dos céus, porque na verdade dentro da nossa característica humana, dentro daquilo que nós herdamos de Adão pós-queda, que é o pecado, essas características aqui, elas não são algo assim notório, algo evidencial na vida do ser humano, porque a gente tende ao pecado, a gente tende ao erro. Então Jesus, nesse sermão, ele começa a descrever algumas coisas que vai fazer com que a gente demonstre realmente que nós somos cidadãos do reino dos céus. E o texto de hoje, ele fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas esse serão fartos aqui, que é uma consequência, na verdade, de quem tem fome e sede de justiça, não está relacionado à questão de alimentação, a ter fartura na vida. Ele está falando sobre o mesmo assunto: serão fartos de justiça. Comentário. É tudo informatizado, irmãos. Eu que ainda estou Ele estava me falando aqui que eu não consigo deixar nem meu telefone aceso, apaga toda hora. Aí ele falou: tu não sabe botar para ficar aceso não? Eu falei: não sei não, pastor, depois você coloca para mim, que eu não sei não como é que fica aceso não. O Rei Jesus continua permeando e estabelecendo a plataforma do seu reino. Ele persiste com os seus súditos para que eles sejam felizes e com fartura. Mas para que essas bênçãos possam acontecer, ele exige de nós algumas condições, dentre as quais estão fome e sede de justiça. Jesus evoca dois elementos essenciais e vitais à subsistência humana: a fome e a sede. E assim, você vê que ele usa duas coisas essenciais para a vida, para sobreviver, para estar vivo, mas falando sobre uma mesma coisa, que você deveria ter fome e também sede de justiça. Fome e sede de justiça. Aí, como eu falei lá na frente, ele vai falar assim: vocês serão fartos. Só que algumas pessoas entendem que isso está relacionado à questão de fartura, em todas as áreas físicas da vida, e não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo, até porque o reino de Deus não é baseado nisso. Entendeu? Quando ele fala bem-aventurado, mais do que felizes,
se fosse baseado em questão fisiológica, melhor dizendo, uma questão fisiológica, existiria momentos que você estaria feliz e existiria momentos que você estaria triste. E algumas pessoas passariam mais momentos tristes do que felizes, porque existem algumas pessoas que têm necessidade fisiológica de comer quase que o tempo todo. E Paulo, ele vai descrever isso num comentário dele, na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele vai falar lá sobre uma discussão de alimentação, se você podia ou não podia comer, mas aí ele fala algo dentro desse contexto de alimentação. No versículo 17 ele fala assim: porque o reino de Deus não é comida e nem, mas é justiça e paz no Espírito Santo. Então, essa fartura que Jesus está dizendo está relacionada à paz, a você estar satisfeito, porque se você vive baseado, pautado na justiça do reino, se você tem necessidade, tá? Necessidade, fome e sede, se você tem a necessidade e não vive sem a justiça do reino, você vai estar farto, você vai estar mais do que feliz, porque não falta fartura de justiça vindo da parte de Deus. Quando você vai em busca disso, quando você tem isso como uma necessidade básica para a sua vida, você vai ser farto, porque Deus, Ele é a própria justiça, né? Deus é a própria justiça. Irmão, isso não é pregação não, tá? Alguém levanta a mãozinha aí. A justiça, tem um texto bíblico que fala que a justiça do homem, ela é comparada ao trapo de imundícia, né? Lá no Antigo Testamento. Porque o homem, devido à sua natureza de pecado, ele não tem capacidade de ser completamente justo. Então, a justiça que Deus ele propõe ao homem, vou dar um exemplo aqui. Tá o nosso irmão ali que é advogado. Por que existe a Constituição, a lei? Porque você imagina só se cada magistrado pudesse tomar uma decisão de acordo com aquilo que ele pensasse sobre o que é certo e o que é errado. Então, a lei, ela vai fazer o quê? Ela vai nortear ele de acordo com o crime que foi cometido, de acordo com os antecedentes de quem cometeu o crime, e então ela vai nortear o magistrado para tomar uma atitude ou dar uma sentença, melhor dizendo. Então, a lei, a nossa Constituição, a lei, o Código Penal, o Código Civil, então é para isso, para que norteie. Então, para a gente, quando se fala basear em justiça, a gente está falando na questão da justiça de Deus. Só que a gente vê também muitos irmãos, tipo assim, usando a justiça de Deus como uma forma de vingança, tá? Como uma forma de vingança. A gente vê aí, até em oração: Senhor, bota a mão sobre ele, pesa a mão sobre ele, Senhor, faz não sei o que com ele, entendeu? Faz a tua justiça sobre a minha vida, Senhor. Irmão, estou falando de coração. Eu nunca orei pedindo Deus para fazer justiça sobre a minha vida. Nunca. Sabe por quê, irmãos? Se Deus fizer justiça mesmo sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço, certamente eu não estaria aqui. E tem momentos que as pessoas acham que por estarem certas sobre determinado assunto, enfatizam isso, que queria que Deus fizesse justiça, que Deus pesasse a mão. E a justiça de Deus, na verdade, ela é mais refletida na questão da justificação de Jesus, na misericórdia, porque mais à frente a gente vai ver sobre isso, que o pastor ele faz uma separação sobre duas questões de justiça: a justiça moral
e a justiça social. Foi assim muito bem empregado para a gente poder compreender. Então, mais à frente a gente vai falar sobre isso, Rose, tá? Sobre essa questão da justiça. O mundo em que vivemos é totalmente desprovido da justiça moral e social. Por isso, Jesus enfaticamente traz à sua igreja esses ensinamentos tão importantes para os seus súditos. Ele incumbiu os seus discípulos a missão de transformar este mundo com a justiça que emana dele para nós. Ele conta conosco para cumprir essa missão. Então, olha o que eu falei aqui, que justiça partindo do homem, da natureza do homem, ela vai ser falha, ela sempre vai ser tendenciosa, não tem jeito, irmãos, não tem jeito. A justiça partindo, porque o homem, ele se envolve emocionalmente com as coisas, querendo ou não, ele se envolve, mas quando você é alguém que é servo de Deus, você entende a justiça do reino, você tem até as emoções, mas aí você começa a pensar, será que era assim que Jesus agiria numa situação dessa? Será que a decisão, a atitude dele seria dessa forma? Porque, como eu falei aqui, porque se Deus fosse agir realmente com essa justiça que as pessoas declaram aí sobre Deus, sobre a vida da humanidade, a humanidade já não existiria mais. Na verdade, desde o princípio, a humanidade não seria nem gerada, tá? Não seria nem gerada, porque se fosse assim pensar no que da forma que nós nascemos, já com a natureza de pecado habitando em nós, a gente poderia até entender a misericórdia de Deus, tá? Mas vai muito além disso, porque o cara que realmente trouxe tudo isso para a humanidade, ele não tinha a natureza que nós temos de pecado. Ele era perfeito. Ele era perfeito. E por quê? Foi até bom pensar nisso. Por quê? Que o mundo, ele olha para nós de uma forma equivocada, tá? Mas com um certo tipo de cobrança. Porque o mundo olha para a igreja vendo quem? Quando o mundo olha para a igreja, quem o mundo vê? Jesus Cristo. Vê a perfeição. Então eles cobram da gente essa perfeição. Eles cobram essa perfeição de nós, porque na verdade eles veem, eles exigem, só que de uma forma equivocada. Eles não entendem que nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados pela presença de Deus, pela mudança do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Corretamente. Aí a gente volta àquela questão da justiça que a gente estava falando na concepção humana. E com uma grande hipocrisia, tá? Com uma grande hipocrisia, cobramos isso das pessoas. Com uma grande hipocrisia, coisas que nós mesmos, que declaramos isso aqui, no lugar santo, no altar de Deus, na minha perfeição, por causa de vestimenta, maneira de falar, cobramos com hipocrisia, porque na verdade não somos assim, e não alcançaremos isso aqui, a perfeição. Estamos em busca disso, queremos melhorar cada dia. Eu sempre falo, isso também não é motivo para aquele relaxado, que acha que pode viver de qualquer jeito, porque o Evangelho não deixa ninguém relaxar, querer ficar da mesma maneira que está. A cada dia o Evangelho, ele te impulsiona, tá? Ele exige o aperfeiçoamento. Alguns mais rápido, outros um processo mais lento. Isso depende da característica pessoal de cada um. Então, essa falsa justiça,
a igreja, ela apresentou para as pessoas, fez com que as pessoas também olhassem dessa forma. Você vê que os homens que foram responsáveis por realmente implantar a igreja que Cristo deixou, eles não declaram nunca isso. A gente vai lembrar do apóstolo Paulo falando: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai falar assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então a gente vai ver esses homens declarando a sua imperfeição o tempo todo, e é algo tão assim didático e para ensinamento nosso, que eles deixaram escrito isso. Os próprios caras que escreveram não esconderam as suas falhas, as suas limitações. Só que a gente vai se pegar que os caras tinham fome e sede de justiça, eles buscavam os ensinamentos de Jesus de uma forma assim, vamos dizer assim, alguém que fica muito tempo sem comer e de repente se depara com uma alimentação. Alguém que muito tempo ficou sem ingerir água e se depara com água para beber. E isso era constantemente. Essa fome e essa sede deles não paravam porque eles se alimentavam ou porque eles bebiam. Por isso Jesus fala que ele é a água da vida. E rio ia fluir. Todo mundo declarou as suas limitações. Que não... Moisés falou: eu, Senhor, um homem de palavras pesadas, como é que eu vou chegar lá e fazer isso? Essa justiça que está falando ali, fome e sede de justiça, pode desvincular ela daquilo que nós, na nossa natureza, achamos como correto e como justo, tá? Porque cada um tem uma concepção e, como eu falei, sempre vai tender ao que favorece, porque vai ser levado em conta o estado emocional, tudo vai ser levado em conta. A gente se envolve. Por que às vezes a gente reclama sobre alguns comportamentos de liderança em todo sentido? Não estou falando só da igreja, em tratar uns de uma forma e outros de outra, porque envolve isso. Envolve o lado emocional. Agora, quando a gente é imparcial e usa como base aquilo que a justiça de Deus direciona para nós, ainda que o sentimento faça com que você deseje um outro caminho, mas no seu entendimento você vai percorrer pelo caminho da justiça do reino. Jesus está falando sobre a justiça do reino. O apóstolo Paulo fez uma radiografia da sociedade da época. Então, parece até que ele teve uma antevisão da sociedade dos dias atuais. Aí depois ali vai estar escrito isso daí, que é um relato do Salmo 53. Mas então, vamos ler de novo. Ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Só que sempre eu vou frisar isso, irmãos. Ele está falando na ótica de quê? Na ótica de reino. Porque a bondade humana, ela existe também, tá? A bondade humana. Eu e o pastor Alencar estávamos conversando sobre um assunto ali, que alguém, que eu não vou citar o nome, dizia estar correndo atrás e para acabar com a corrupção, mas querendo se promover com isso. E a gente estava falando que não adianta você querer fazer uma coisa que você pensa ser certa, mas que na verdade com motivos errados. Motivos errados, porque se você faz algo que você pensa ser certo, que talvez seja até certo, mas para você se promover em cima daquilo que você está expondo de outras pessoas, não há justiça nisso. Não há justiça, tá?
Até porque a gente não vê em nenhum momento assim Jesus querendo envergonhar ninguém. Ele até expunha os pecados dos fariseus, ele até confrontava quando eles vinham de encontro a isso, mas não com o desejo de expor vergonha de ninguém. Na verdade, o desejo era provocar arrependimento, se não neles, mas em outras pessoas que estavam como ouvintes. Se não provocar arrependimento, provocar ensinamento para aqueles que teriam acesso a isso depois. Então, olha a diferença. Só que Jesus, perfeito, nós, imperfeitos, pecadores, qual é o nosso norteador de justiça? A palavra de Deus, as diretrizes do reino de Deus. E eu falei no início aqui, que aqui é um resumo, esse sermão do monte é um resumo bem assim, aplicável para alguém que quer ser, ou na verdade não, que faz parte do reino de Deus. É ou não é o retrato da sociedade dos nossos dias? É em meio a esse caos que nós, como participantes do reino, deveremos implantar aqui e agora a justiça do reino. O apelo do Rei Jesus para que pratiquemos a justiça é tão forte a ponto de nosso mestre estabelecer um paralelismo entre a busca pela justiça com a mesma gana de alguém que está com fome e com sede. E não é só a questão da mesma gana, a questão de necessidade, não viver sem, não tem como. Alguém consegue viver sem comida e sem água? Ninguém vive. Então Jesus está dizendo assim, é impossível você fazer parte do meu reino, é impossível você declarar ser cidadão do meu reino, é impossível você dizer que é cristão, seguidor de Cristo, se você não tiver fome e sede de justiça. É impossível, porque não existe ninguém que vive sem comer e sem beber água, até porque se você não comer, você vai começar a ficar fraco, você vai começar a se consumir. Olha só que interessante, irmãos. Quem não se alimenta, o que o organismo, o corpo faz? Começa ele mesmo a se consumir. O nosso organismo, ele é super inteligente. Então, quando você se alimenta além do que você necessita, ele armazena. Para nos momentos de necessidade, ele ter a sua reserva e consumindo. Quando acaba essa reserva, ele começa a tirar da onde não é para ser tirado. Aí começa a consumir musculatura, começa a consumir um monte de coisa. Então olha só, que interessante Jesus está falando, olha, bem-aventurado, mais do que felizes, pleno, tá? Na ótica espiritual, tá? Pleno, alegre, é quem tem fome e sede de justiça, é necessidade. Se você não tiver isso, você não vai em busca disso. O que o seu organismo faz quando você sente fome? Te avisa, não avisa? Te avisa. E é tão interessante, irmão, que as crianças e adolescentes, eles sentem muito mais fome do que a gente. Comem muito mais, porque a necessidade é muito maior. Muito bom, muito bem colocado. Rapaz, aí, tá vendo? Viu? Então, na verdade, isso é pegadinha, tá? Isso é pegadinha pro professor. Vocês sabem disso, né? Mas assim, foi muito bem colocado. Por quê?
Porque quando a gente fala de evangelho e de justiça de Deus, a gente está falando de quê? De justificação, não é? O evangelho é a justificação. A gente falou no início, então, vai vir sim, é claro, no tempo certo, a justiça para condenação. Mas nesse momento foi muito bem colocado pelo Zé. Eu vou te dar um exemplo. Que hoje a rede social fala-se muito, né? Irmãos, como eu falo da questão do sentimento humano. O cara roubou ali uma criança, fez alguma coisa assim que socialmente falando é completamente condenável. Qual é o sentimento que nós temos? Só isso? É só isso? É só isso? É só isso? É só o sentimento de prender? Não é, irmão. Não é. Não é. Entendeu? Não, o sentimento não é esse. Aí entra o que o Zéder falou. Olha só. Existem deveres de pessoas para tomarem atitudes, apesar que qualquer cidadão ele pode dar voz de prisão, mas não vai fazer isso porque, beleza, mas qualquer um pode, tá? Isso é constitucional. Só que o sentimento da nossa justiça, a justiça humana, ela exige das pessoas que tomem essa atitude. Só que aí o Zéder falou, a justiça divina aqui, que Jesus, o que ele está querendo aplicar, é uma justiça para que a gente condene as pessoas, ou o desejo, a fome para que as pessoas sejam justificadas. É claro que a justificação depende da pessoa buscar isso, porque aqui, quando ele fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede, ele está dando responsabilidade individual para cada um, que você, nós temos que ir em busca disso. Mas também se aplica isso que o Zé está falando. A igreja, de maneira nenhuma, irmãos, pode sentir o desejo que alguém morra no pecado, irmãos. A igreja, de maneira nenhuma, pode desejar isso. Ainda que deseje, que tenha esse sentimento, Jesus ensina a igreja a lidar com os sentimentos. Eu falei aqui que nós somos seres humanos imperfeitos, e os sentimentos, as nossas emoções, ela faz com que a gente tome decisões e julgue momentos. Só que aí, o que eu tenho que botar em prática, o que eu tenho que me policiar, uma coisa que a gente fala, uma palavra, nem tudo que vem na minha cabeça, eu posso, jogar para fora, irmão. Porque pode ser coisa que não é nem seu pensamento, tá? Você sabia disso? Que os dardos inflamados do maligno são pensamentos que ele bota na cabeça das pessoas para poder as pessoas declarar? Quem já se pegou aí pensando uma coisa que nunca imaginou que pensaria? A natureza, o pecado, entendeu? É o pecado que habita. Só que aí, o que Tiago vai falar? Que os desejos desordenados da carne, ele dá a luz ao pecado, mas aí o pecado consumado é que vai gerar morte. Mas ele não está dizendo que não é pecado, ele está dizendo que o pecado consumado. Quer ver uma hora que se peca muito? Discussão entre casal. Meu pai do céu, como as pessoas falam coisa que não querem falar. Então, por quê? Envolve o lado emocional. Envolve o lado emocional. Aí, declara-se coisas que não deveria. E quando eu dei o exemplo dessa questão de criminalidade que está muito grande, irmão, a igreja não pode desejar isso. O desejo da igreja é que o pecador se arrependa. Por isso eu não vou denunciar alguém que está cometendo crime? Claro que não. Claro que não. Claro que não.
Não é isso que eu estou dizendo, mas eu não posso ter o sentimento de vingança, de querer essa justiça mundana. Eu não posso desejar isso. Então, justiça, que o Zéder falou da justificação, é a missão da igreja. Justiça para condenar ou não é no grande dia, e é o Senhor que vai definir isso, é Ele que vai definir isso, porque se não fosse assim, aquele ladrão lá na cruz, no seu último momento, ele não teria a afirmativa de Jesus, tá? Jesus afirmou, Jesus fez uma afirmação, ele não colocou nenhuma possibilidade, ele disse que ele estaria com ele no paraíso, porque ele se arrependeu, e aquilo ali é uma forma de ter fome e sede de justiça, quando ele declara assim: olha, para com isso, cara, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos tudo para estar aqui, agora ele o que fez para estar aqui, ele era homem justo, nós roubamos, cometemos crimes, o coração dele desejou a fome e a sede, o coração dele desejou isso, fome e sede do que era justo. Ele falou assim: nós merecemos, ele não. Foi justificado, porque ele teve necessidade, e é o que traz vida, é o que traz vida, é o que além de trazer a vida, te permanece com vida e saudável, porque a alimentação é o que faz você ter saúde, estar sempre saudável. Existem alguns tipos de justiça na constituição do reino de Jesus, mas devido à exiguidade, palavra era só o senhor botar assim, o tempo limitado, o tempo curto, mas aí o senhor vai botar um negócio ali que é difícil até para o sujeito ler. Devido ao tempo curto, o espaço curto que temos, abordaremos apenas dois tipos de justiça: a justiça moral e a social. Justiça moral. Não iremos analisar a justiça moral no aspecto filosófico, é o que a gente está falando, aquilo que a filosofia, o que o mundo diz, e sim no aspecto pragmático e bíblico. A justiça moral do reino é cimentada na pessoa de Jesus. Cristo, através de sua conduta e seus ensinamentos oriundos do Evangelho, seus súditos devem sempre gravitar em torno do reino do Rei Jesus, pois Jesus não somente é o nosso Rei, como também é o nosso modelo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, olha só, a justiça moral do reino é cimentada na pessoa de Jesus, através da sua conduta e seus ensinamentos oriundos do Evangelho. Olha só, o Zéder tocou num ponto aqui que eu achei muito importante nessa questão da justificação. A justiça do reino, a justiça de Jesus, está falando da justiça de Jesus. Quando Jesus estava lá no chão, escrevendo, que aqueles homens que conheciam a lei pegaram a mulher que foi pega no ato de adultério e foi levado na presença de Jesus, eles estavam cobrando o que a lei determinava sobre aquele assunto, mas estavam cobrando, não estavam? Estavam cobrando, porque o texto fala que ela foi pega no ato, ou seja, tinha testemunha de que ela foi pega no ato de adultério. Então, o texto não fala, mas vamos criar uma situação, vamos dizer que o outro elemento conseguiu fugir, tá? Do ato, e somente ela foi pega, tá? Vamos criar isso. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada? A lei dizia que sim, não era? A lei dizia que sim. Aí, só que a lei, a Constituição, tá? A Constituição de Israel. Só que essa Constituição
eles falaram ali atrás, ela começou a ser adequada, de acordo com o que? De repente os caras que pegaram, o cara que estava lá era parceiro, fechamento, amigo deles, e a intenção real deles era fazer a justiça. Qual era a intenção real deles? Expor Jesus, não era? Pegar Jesus, levar Jesus a ficar sem moral, como as pessoas falam, alguém que diz uma coisa, mas faz outra, alguém que se declara ser o Filho de Deus, que veio para cumprir a lei de Deus. Vamos ver agora, mas ao mesmo tempo ele fala sobre amor e misericórdia, só que a lei diz que nesse momento deve ser apedrejada, mas ele prega o amor. Olha que situação, olha que situação. Aí vem a questão da real intenção de Jesus para com o pecador, a justificação. A mulher, a princípio, ela não declara nada que o texto fale, tá? Pode ser que ela tenha gritado, fulano também estava comigo, não sei o que, pode ser, mas o texto não fala. Só que o texto fala que Jesus olhou e disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ficou. Quando se fala de justiça, de fome, Jesus está falando sobre coisas do reino, correto? E as coisas do reino é para que eu não tenha consequência das minhas atitudes como cidadão. A justiça do reino, a fome e a sede é para quê? Para salvação. As pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas correlacionam e acham que por agora eu me converti realmente de todo o meu coração e meus pecados foram perdoados, jogados no mar do esquecimento, então eu estou livre das consequências. É uma verdade? Depende das consequências. Se for as consequências de ser jogado no lago de fogo e de enxofre, estou livre. Mas se for as consequências do que eu fiz, dos meus atos dentro da sociedade, claro que não, até porque o ladrão que estava na cruz, ele se arrependeu, mas por isso ele deixou de ser morto? Ele não deixou de ser morto por causa disso. Então, está falando de coisas que é para o reino, e as coisas que é para o reino não são coisas sociais, não é coisa para o mundo, é coisa para a vida eterna. A justiça do reino é para a vida eterna, é para a eternidade com Jesus. Amém? Paulo foi alguém que gravitou em torno do Rei Jesus. Leiamos o que ele escreveu sobre a justiça moral. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Aí vem uma questão de exercitar. O pensamento é uma questão de exercício, ou não? É uma questão de exercitar, você exercitar o teu pensamento, você se voltar para aquilo ali. Por isso é falado no início sobre a necessidade primária para o ser humano, tá? Necessidade primária, porque as duas ali são necessidades primárias, fome e sede, que é o líquido e o alimento, tá? Então está falando de necessidade primária. Então ele está falando assim, pensai. E quando a gente começa a exercitar isso, a gente está demonstrando a fome e a sede. Porque, como eu falei, quando a barriga avisa que está com fome, a gente começa a caçar as coisas. Se não é horário de almoço, a gente vai no armário e vê se tem qualquer coisa lá para poder comer, seja o que for, a gente coloca para dentro. E muitas das vezes a gente coloca um monte de coisa para dentro que não presta para nada, só para trazer prejuízo para a nossa saúde. E eu falei isso porque eu queria dizer que quando Jesus está falando fome e sede de justiça, ele está falando de coisas que são concernentes ao reino de Deus.
porque tem coisas que a gente tem fome e sede, tá? Que até aparenta ser do reino e a gente vai em busca, mas na verdade, a curto, a médio ou a longo prazo, vai nos matar, vai nos causar problemas de saúde. Eu estou falando de coisas espirituais, tá, irmão? Estou falando de coisas espirituais, de coisas que nós nos alimentamos, que nós buscamos, que corremos atrás como necessidade básica, mas que na verdade está trazendo prejuízo para a nossa saúde espiritual. Então, o foco é buscar, é ter fome e sede dos ensinamentos de Jesus. Mas quando está falando ali da fome e da sede, ele está falando da necessidade diária, de você ir em busca dessas coisas, você procurar essa coisa. Quando Jesus fala assim, ó, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, ele está falando da questão da alma, está... aí ele está falando do evangelho no sentido que, quando você beber dessa água que ele está falando, que é o evangelho, rios de água viva. Vamos pensar no que é a água viva. A água viva é algo que não para de jorrar, é algo que não consegue se conter. Você pode fazer a maior represa que for, determinado momento ela vai subir, vai encher e vai transbordar. E se o local em volta for seco, o que vai acontecer com o local? Vai começar a ter vida. Por que Jesus está falando isso? Aí o exemplo da mulher samaritana, ele fala para ela um instante, num diálogo ali. Quando ela entende, o que ela faz? O rio de água viva. Olha, vem ver aqui aquele que falaram e tal. Então é nesse sentido que ele está falando, que você não terá mais sede, nesse sentido. O que acontece? Alguém tocou nesse assunto aí. Pastor Silas falou sobre a questão de você demonstrar. Algumas pessoas que resolveram ter uma vida disciplinada na questão alimentar, que mudaram completamente o seu hábito alimentar, completamente, começaram a se alimentar de coisas somente saudáveis, diferente de mim, que ontem à noite eu comi um cachorro quente, né? Então, a pessoa que, alimentação saudável, se ela tiver um certo tipo de obesidade, o que vai acontecer com ela? Não vai começar a ser demonstrado? Não vai começar a aparentar? E a vida espiritual, no que o pastor Silas tocou, é a mesma coisa. Como eu começo a me alimentar de uma coisa diferente. Quando eu era do mundo, eu me alimentava de quê? Das coisas do mundo. Então isso ia ser notório na minha vida. Se eu começo a me alimentar das coisas do reino, se eu tenho fome e tenho sede da justiça, das coisas do reino, isso vai começar a fazer uma transformação na minha vida. É inevitável isso. Como eu falei, não na ótica que o mundo vê, que a gente citou aqui no início, sobre a perfeição, o que nós temos que demonstrar para eles, não dessa forma, mas vai ser visto essa mudança, essa transformação, ela vai ser vista, porque antes a alimentação era uma, agora a alimentação é outra. Então a alimentação, nesse sentido espiritual, ela vai causar transformação, e uma transformação que não pode não, ela tem que ser vista. Tá? Ela tem que ser vista, ainda que o mundo não reconheça, tá? Ainda que o mundo não reconheça, até porque a igreja não vive para que o mundo reconheça a nossa transformação, mas a igreja vive para que pessoas sejam transformadas, tá? Tem gente que fica dando testemunho para se vangloriar, eu era isso, agora eu sou aquilo, e não sei o que, e não causa nenhum impacto de transformação na vida das pessoas. É uma concepção minha, tá, irmãos? Concepção minha. Para mim, só que muda a vida das pessoas é o evangelho. Testemunho não muda a vida de ninguém, serve até para alegar, para poder contribuir, mas mudança só quem gera é palavra. Só palavra que gera mudança, tá? E palavra de Deus, só ela tem eficácia para isso. E isso a gente está falando para a igreja, a gente não está falando para o mundo não, tá? A gente está falando para a igreja. Ofereceu, irmãos, o crente adora um fast food espiritual, irmãos. O crente gosta muito.
Vocês entendem o que eu estou falando, é o fast food espiritual, o negócio que vem que tem, vem que o negócio vai acontecer. O crente adora isso, irmão. Sabe por quê? O paladar é bom. Quem não gosta de uma pizza, irmão? Quem não gosta de um hambúrguer? Fala para mim, quem não gosta? Quem não gosta de um pãozinho que a Glória faz? Quem não gosta? Quem não gosta? Entendeu? Só que o crente em Cristo, ele não tem que viver dessa forma, porque o fast food espiritual, ele só vai causar doença. Se não for em curto, se não for em médio prazo, vai ser a longo prazo. Aí vai ser o que o pastor Márcio falou. Daqui a pouco, a gente não tem nem sensibilidade mais para saber o que é bom e o que é ruim dentro daquilo que eu acredito e o que eu estou em busca como evangelho, como mudança de vida. É isso que vai acontecer. Para quem está saudável, se não continuar firme, porque quem vive uma vida de regras, viver sobre regras não é fácil, irmãos. Não é fácil, ter uma vida regrada não é fácil. Só que a vida regrada, ela traz responsabilidade, ela traz compromisso, ela traz saúde. Ela traz, tá? A vida regrada, ela traz isso. Quando você é alguém que tem regras na sua vida, o ser humano não vive sem regras. Não vive. Se a gente estiver em busca dessas coisas ali, se a gente estiver em prática, exercitando aquelas coisas ali, primeiro, que a gente não está livre de críticas, por causa daquilo ali. A gente não está livre de críticas, tá? A gente não está livre. Eu me lembro quando eu me converti, eu tive uma mudança muito radical, e isso causou espanto para muita gente, e eu recebi muitas críticas por causa disso. O tempo todo eu ouvia isso. Agora melhor que todo mundo, agora não faz mais isso, não faz mais aquilo. A gente não está livre de críticas, tá? Não está livre. Só que isso não nos causa mal, porque nós somos fartos, satisfeitos na questão da alma. Irmão, se você estiver com satisfação na sua alma, na questão espiritual, você vai ter equilíbrio emocional, você vai ter tudo. Não estou dizendo que não vai ter momento que você vai ficar triste, não estou falando isso não, mas eu estou falando de perder o controle, de ficar triste ao ponto de perder o controle, de chegar ao extremo. Eu estou falando nesse sentido, tá? Se você estiver em paz com Deus, farto, porque você busca as coisas do reino, a justiça do reino, você vai ter equilíbrio em momentos difíceis, porque nós temos momentos difíceis, mas a satisfação, a presença de Deus nos completando, ela faz com que a gente tenha equilíbrio em momentos difíceis, ainda que a gente esteja moído, tá? Moído, por qual que seja o motivo, mas a gente não vai se descontrolar, porque a gente está farto. Muito bem citado pela irmã, por quê? Porque aquilo ali não é só um ato fisiológico, ali é um ato completamente espiritual, porque vamos para o Antigo Testamento, era proibido aos judeus se alimentarem com determinados tipos de alimentos. Então era um ato espiritual, eles se propuseram, tá? No seu coração, primeiro eles proporam em seu coração e não se alimentarem. Quando eles foram pedir, acharam graça. E o interessante é que a irmã citou um negócio que assim, encaixa muito bem no que a gente está falando, porque depois a aparência deles, como é que era diante da aparência dos outros? Completamente diferente. E o cara lá tinha preocupação, não rapaz, vocês vão ficar, e o rei não, 10 dias só pra gente aí, para você ver.
Faz um teste, só o teste, para você ver como é que vai ser algo diferente. A mudança vai ser algo notório sobre a questão alimentar. A gente está falando tudo de espiritual, tá, irmão? Não está falando nada do que come e não come, não, tá? Está falando de espiritual. A gente está fazendo só um exemplo, uma comparação, tá? É claro que se pudermos nos alimentarmos com coisas saudáveis, muito melhor. Olha, a justificação é um ato. É um ato. A santificação é um processo. Ela perguntou sobre se a justificação é um ato ou é um ato. Pronto, isso aí. Se arrependeu dos seus pecados e reconheceu a Jesus como Salvador, ato. Santificação é caminhada, é processo, tá? É processo. A justificação seria o que? O ato de conversão. É você sair de uma posição e ser transformada e passar para uma outra posição. Sim, Deus quando nos olha, Ele vê, sim, Ele vê Jesus na cruz, lá ó, justificou, entendeu? Queridos, é imperioso que alguém que está inserido no reino do nosso Mestre pratique a justiça moral. Lembremos que Jesus é a justiça de Deus e que devemos imitá-lo. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. Temos que exceder a justiça deste mundo, que jaz no maligno. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos dê um dia abençoado na Tua presença.